Ich bin ein Berliner. I have a dream. Olá, bem-vindos ao novo episódio de A História Repete-se com Lourenço Pereira Coutinho e comigo, Margarida Magalhães Ramalho. Olá, Lourenço. Olá, Margarida. Hoje vamos falar de como o contrabando foi, ao longo de séculos, um complemento importante na subsistência dos portugueses que habitavam as terras raianas. Para esta nossa conversa, convidámos a professora investigadora na área das migrações, Manuela Nisa, que é também presidente do Sindicato dos Técnicos de Migração. Proveniente de uma família originária de Nave de Ver, freguesia do Concelho de Almeida, a nossa convidada é também autora do livro Terra de Ninguém, que retrata bem esta realidade. Olá, Manela, bem-vinda ao programa. Muito obrigada por me receberem. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias. Como é habitual, antes da nossa conversa, algumas notas sobre esta prática secular que, desafiando perigos vários e mesmo a morte, acabaria por ser indissociável daqueles que viveram na Raia até março de 1995, altura em que as fronteiras foram abolidas e o contrabando deixou de ter razão de ser. Portugal foi até há várias décadas um país eminentemente rural. Nas regiões do interior, a vida, contudo, era dura. Os solos são, na maior parte dos casos, pobres e pedregosos. Da terra, tirava-se azeite, algum vinho e, com sorte, centeio, cevada e pouco mais. Trabalho assalariado escasseava e era mal pago. Não é por acaso que destas regiões saíram, primeiro para o Brasil e muito mais tarde para a Europa e ou para o litoral, milhares e milhares de imigrantes. Assim, saltar a fronteira, como se dizia na gíria, era uma inevitabilidade, tanto mais que se nascia e crescia ao som de relatos das aventuras ou desventuras de vizinhos, pais, tios e avós. E ainda mal chegadas à adolescência, as crianças eram também introduzidas na arte de ludibriar a vigilância da guarda fiscal. Apesar de haver algumas diferenças no modo operandi de região para região, a vida e os desafios de um ou de uma contrabandista do Minho ao Algarve era, grosso modo, muito semelhante. A investigadora Delfina Batista define-os assim: o contrabandista é raiano, vive nas aldeias que se localizam junto à fronteira e conhece como ninguém os caminhos que o levam até ao seu sustento. As distâncias percorridas são enormes, mas o contrabandista não se deixa vencer pelos caminhos nem pelo peso da carga. Nas noites em que sai, demonstra bem a sua capacidade física e o seu cariz heroico, astuto e aventureiro. Independentemente do sexo ou da idade, quase todos os raianos, homens, mulheres, velhos ou novos, fizeram contrabando de forma sistemática ou pontualmente. No seu encalce podiam estar familiares, vizinhos ou mesmo ex-contrabandistas que pertenciam agora à guarda fiscal. Esta, geralmente, só se preocupava com o grande contrabando, fechando quase sempre os olhos ao que era feito em pequena escala e a produtos de primeira necessidade, como calçado, vestuário, enlatados, tripa seca, colorau, azeite, etc. O que lhes interessava era travar o designado contrabando tradicional, geralmente gerido por alguém com posses que transacionava cargas maiores e mais lucrativas, nas quais se incluía, por exemplo, o minério, o tabaco, o café, a maquinaria e mesmo o gado. Nestes casos, o patrão investia o dinheiro, planeava minuciosamente toda a operação e, sobretudo, escolhia, consoante a missão, aqueles que a melhor podiam desempenhar. Depois, no dia aprazado, os carregadores partiam, noite avançada, em pequenos grupos que seguiam afastados, mas à vista uns dos outros. Na frente, sem carregar nada, seguia o guia, que escolhia o caminho e dava alerta em caso de perigo. Quando isso acontecia, tentava-se esconder a carga e fugir. Nem sempre as coisas corriam bem. Muitos eram apanhados e multados, enquanto outros,
podiam experimentar as bastonadas sempre pródigas dos guardas ou mesmo levar um tiro. As situações mais perigosas e complexas, mas também as mais rentáveis, estavam ligadas ao contrabando de gado ou àquele que se fazia em viaturas. No primeiro caso, o problema era a dificuldade de manter os animais no caminho sem barulho, para além de terem de disfarçar o rastro que estes necessariamente deixavam. No segundo caso, o desafio era encontrar caminhos transitáveis que não estivessem vigiados. Se fossem interceptados, as receitas das apreensões e das multas revertiam para o Ministério das Finanças, que tutelava esta unidade militar. Como as denúncias eram pagas, por vezes, invejas, vinganças ou simples ganância, podiam levar um vizinho a delatar uma operação. Em termos administrativos, a Guarda Fiscal possuía ao longo da raia várias delegações e inúmeros postos de vigilância dentro e fora das povoações. Se é verdade que os potenciais contrabandistas eram vigiados pela Guarda Fiscal, o contrário também era uma realidade. Um verdadeiro jogo de gato e de rato. Quem se preparava para passar a fronteira controlava discretamente horários de turnos, trajetos usuais de vigilância e outros pequenos pormenores que os ajudassem a perceber que zonas da fronteira poderiam estar menos vigiadas. Geralmente, os informadores eram as crianças que brincavam inocentemente perto do posto ou os mais idosos que à porta das suas casas conversavam enquanto apanhavam sol. Por outro lado, o grande contrabando contava por vezes com a conivência de alguns guardas menos escrupulosos a quem as mãos eram untadas. Os caminhos dos contrabandistas foram sempre utilizados em ambos os sentidos e nem sempre para transacionar mercadorias. Assim, também serviram aos perseguidos do franquismo e aos que fugiam da PIDE, a Polícia Política Portuguesa. Se durante a Segunda Guerra Mundial centenas de refugiados vindos de várias partes da Europa entraram clandestinamente no país, ajudados por contrabandistas, o mesmo aconteceria na década de 50 aos milhares de portugueses que optaram por emigrar clandestinamente. A saga do contrabando faz parte da memória coletiva de um povo raiano de norte a sul do país. Mesmo agindo à margem da lei, por necessidade, negócio ou espírito de aventura, o contrabandista nunca foi socialmente estigmatizado. Antes, pelo contrário. Muitos, pelas suas proezas, tornaram-se figuras de referência na comunidade ou mesmo a nível nacional. Foi o caso do comendador Rui Nabeiro, que foi presidente da Câmara de Campo Maior antes e depois do 25 de Abril. A abertura das fronteiras, em 1995, encerrou este modo de vida secular. As vivências dos contrabandistas e as suas rotas, hoje aproveitadas por inúmeros municípios como oferta turística, fazem parte não só do universo cultural das respectivas regiões, mas também da história portuguesa do século XX. Manuela, o que é, eu sei que não é propriamente nascida em Nave de Aver, talvez uma das freguesias mais associadas ao contrabando. Eu aqui há uns anos tive o privilégio, e foi muito interessante, de estar inserida num grupo que conseguiu ter uma conversa com à volta de 30 contrabandistas, ex-contrabandistas, que contavam as suas histórias e peripécias de vida, mas sei que a tua família é de Nave de Aver e, portanto, há uma visão direta que depois está plasmada no livro Terra de Ninguém, que, diga-se passagem, é um belíssimo livro. Nave de Aver tem uma característica muito idêntica a todas as aldeias da Raia. Não havia família que não tivesse pelo menos um contrabandista e pelo menos um guarda fiscal, o que dava muito jeito. Não, ficava tudo em família, não é? Há bocado ouvi-te com muita atenção a questão do contrabando ser um complemento de sobrevivência. Eu iria mais longe. Houve alturas muito longas em que o contrabando era o único meio de subsistência. Porque, efetivamente, aquela zona agriculamente é paupérrima. A única possibilidade no que diz respeito à Nave de Aver era a indústria, chamamos-lhe indústria, que não tinha essa mineração. Exatamente. Não só do fabrico da telha. Olha, isso não sabia eu. Dos fornos da telha. Nave de Aver teve 4 fornos de telha.
um deles, de facto, da minha família, mas isso era uma coisa, pronto, muito pontual. Efetivamente, o contrabando era forma de sustento. E neste momento é um manancial de imensas histórias contadas assim à lareira, ao sol, mas está muito, muito enraizado naquela zona. E repara, as fronteiras acabaram em 1995. As fronteiras para os raianos nunca existiram. Claro. Nunca existiram. Quer dizer, não é anormal haver proprietários que têm terras que depois vêm a saber que há uma parte daquela terra que está em Espanha, porque para eles a fronteira não existe, não é? Não faz sentido nenhum, porque é muito fácil, porque ali não tem uma fronteira natural. Nós estamos a falar de zonas de rio, estou a falar de Navia Verde, que não tem naquela zona. Exato. Não tem um rio, não tem uma cordilheira, não. Eu ponho um pé num lado E de ponho um repente pé já no tem outro Espanha. e já tenho Espanha. Portanto, a fronteira sou eu própria, não é? E portanto, eles nunca tiveram essa noção de fronteira. E eu lembro-me de ser muito pequena e com os meus amigos de infância e fazermos questão de nunca termos passado pela fronteira normal, portanto íamos sempre pelos caminhos, não o que fôssemos fazer fosse o que fosse, íamos aos caramelos, presumo, se bem me lembro era mesmo isso que íamos fazer, mas nunca passávamos por ali porque não havia necessidade e portanto íamos pelos caminhos, obviamente conhecíamos muitíssimo bem, e melhor eles que faziam disso modos de vida. Mas é muito interessante quando falaste aí que tiveste com vários contrabandistas. Aliás, na Navia Verde tem uma zona que se chama mesmo o Pátio dos Contrabandistas. Exatamente, que era uma zona, uma casa, em que havia um grupo, porque os grupos estavam organizados. Ali nunca houve, tanto quanto eu sei, e até à Segunda Grande Guerra, obviamente que não, o grande contrabando de máquinas e de gado. Não. Houve, de facto, um contrabando muito grande de minério, porque ali existiu aquilo que se chamava uma separadora, aliás, que era dirigida pelo irmão da Ilse Losa, que esteve lá. Ilse Losa, a escritora alemã que se refugiou em Portugal e que casou com um português. Exatamente. Um dos irmãos esteve a morar em Navia Verde durante longos anos. Eu tive o privilégio de o entrevistar para este livro. E ele, de facto, estava a dirigir uma das separadoras, ou seja, aquilo que era, que fazia a separação entre a terra e o mineral que ali estava, e o mineral era uma espécie de bolsa de valores, entrava numa espécie de bolsa de valores, ou seja, havia essa separadora que estava ligada aos ingleses, e depois havia uma outra separadora ligada aos alemães. O nosso Estado sempre foi muito pródigo em ser neutral, jogando em dois campos. Sim. Era muito bom, Fez parte, não é? Fazia Num parte. equilibrismo difícil. Não, era muito fácil. Estava de um lado e do outro. O equilibrismo Pois. ali era muito fácil. E então havia ali uma bolsa de valores. E o que é que faziam estes nossos interessantes amigos? Escondiam algum minério que depois levavam para a outra separadora, onde lhe pagavam mais, e vice-versa, dependia. Portanto, é uma gente que aprendeu A ser astuta. É muito dura, de acordo, é gente muito dura como a terra, não é? Como os calhaus, como a rocha, mas é uma gente que sabe sobreviver. Não, e convenhamos, Lourenço com certeza traz uma opinião sobre isso que em relação ao interior não é propriamente o litoral, não é? Sim, e sobretudo há logo duas notas que do que a Manuela esteve a dizer em que eu estive aqui a pensar. A primeira é que Portugal, sendo uma construção política, não tem barreiras físicas intransponíveis, ou seja, tanto fronteira, convencionou-se que a fronteira, por exemplo, a norte seria o Rio Minho, mas tanto fronteira ao Rio Minho como poderia ser o Rio Douro ou o Rio Tejo. E na raia ainda mais, porque na zona raiana a fronteira... Só um bocadinho do Guadiana. Tirando o Guadiana, pronto, mas tirando essas que fronteiras, é pouco, ainda por cima. em 1200 km de fronteira é muito fácil que haja muito mais uma continuidade do que uma barreira física bruta entre os povos. E há continuidade e complementaridade. Portanto, Portugal sendo uma construção política, porque o foi, e as nossas fronteiras tendo sido fixadas politicamente
porque não há nada de geográfico, por exemplo, que delimite o Algarve da Andaluzia. Há um rio, não é? Há o Guadiana, mas depois há também uma parte da fronteira está do lado de lá do Guadiana. Portanto, foi uma fronteira política, suscita essa complementaridade e muitas vezes esse sentimento de nós passamos a fronteira sem percebermos que estamos a passar. Depois há também aqui um outro ponto, é que num país desde o início completamente inclinado para o litoral, e estamos no litoral a fazer este episódio, nós esquecemos muito de toda esta imensa zona que são 1200 km de fronteira e de ligação com um mundo que nos é também familiar e que nós por questões políticas vivemos de costas voltadas, o que não se passa com os reanos. E é interessante, mais uma outra nota, eu estar a pensar porque o contrabando ser particularmente ativo no século XX. Porque exatamente, também havendo uma complementaridade, não haveriam assim tantos produtos que existissem do lado de cá e que não existissem do lado de lá e vice-versa. Eram produtos específicos. Era, por exemplo, o minério, os minérios, mas isso era porque havia ali uma zona específica de minas. Do que eu pesquisei para este episódio, do lado de cá tínhamos o café, porque o café, a partir de finais do século XIX, não é? E depois os portugueses sempre tiveram acesso, tanto primeiro no Brasil como depois São Tomé e Angola, e Timor, mas sobretudo aqui a café, que em Espanha não havia esse acesso exatamente direto. E depois também é muito engraçado que há aquele comércio e aquele contrabando de pequenas coisas, dos caramelos, do perfume. Sim, mas isso, desculpa interromper, Lourenço, mas isso era o mínimo. Havia também o contrabando do tabaco. Havia um grande contrabando de tabaco. Mas e porquê? Só esta nota? Porque os espanhóis também tinham um acesso muito fácil ao mercado do tabaco na República Dominicana e em Cuba. Portanto, o contrabando aqui é bilateral. Mas deixa-me explicar uma coisa, se é que posso. Claro. No século XX há dois tipos de contrabando. Há o contrabando, como disseste muito bem, do minério, dos vários minérios. Nós temos sempre a ideia de que é só o wolframio, não é? Não era, havia muito outro tipo de minério que era interessantíssimo, sobretudo ali na zona. No Coto de Nave de Ver, que é um dos cotos mais importantes. Exatamente. Era muito, muito importante e foi muito importante para a Segunda Grande Guerra, mas havia outra coisa, que era o contrabando de pessoas. Os passadores. E esse é muito interessante porque esse também foi bilateral durante o século XX. Em Nave de Haver aconteceu, por exemplo, logo com a Guerra Civil. Claro, não é? Claro. Porque se é certo que não existe fronteira para os reanos, não existe, mesmo hoje, não existe. Nem linguística sequer, tampouco. Não é? Há imensos termos espanhóis que foram introduzidos na linguagem do cotidiano nestas aldeias, não é? Mas não existindo esta ideia de muro intransponível, também não existe para os nossos vizinhos do lado de lá. E, portanto, quando aconteceu a Guerra Civil Espanhola, houve imensa gente a passar por aquela zona para Portugal e daqui fugir para outro sítio qualquer, nomeadamente para as colónias na América do Sul. Sim, para alcançar o litoral era mais fácil era pela muito fronteira mais fácil. A ir era muito para mais Cádiz ou para... Embora fosse sempre um risco, porque a polícia, mas não brincava em serviço. Mas, portanto... Margarida, mas o contrabando nunca foi uma prática fácil. Não, eu sei. Nunca mas foi uma prática para fácil. A questão que estamos a falar de republicanos que vêm fugidos da senha franquista naquele momento. Muito pior. Que era muito pior, porque eles quando eram apanhados e entregues na fronteira eram imediatamente fuzilados. Eram fuzilados. E aliás, há testemunhos disso, não é? Sim. Aliás, posso dizer-te que a vila que fica mesmo ao lado de Nave de Haver, a melhor de Vila Formoso, que é Fuentes de Anhoro, assistiu a algumas coisas dessas, não é? Pronto. Mas o contrário também quase existia. Também. Embora nós não tivéssemos muito o hábito de fuzilar, éramos mais comedidos, não é? Sim, não, é que as balas eram caras. Não, e sobretudo, eu acho que há sempre diferenças. Não, há diferenças, sim. Completamente diferente. Não, e era guerra, não. Era uma abordagem completamente diferente. A guerra nada, porque mesmo depois da guerra, os franquismos... Sim, continuou há fuga, muita para cá. Dos repúblicos, sim.
Portanto, essa era os passadores. Portanto, eram os passadores que efetivamente transportavam pessoas, hoje chamar-lhes íamos smugglers, em que transportam pessoas, fazem aquilo que se chama, em termos legais, o auxílio à imigração ilegal, pessoas que transpõem a fronteira sem o devido documento. Não é? E o contrário seria verdade na década de 60, por exemplo, de passagem de Portugal para Espanha e depois para França. Era isso que eu estava a dizer, exatamente. Nave de Haver teve rotas, depois até já com carrinhas, etc. Já uma coisa mais sofisticada. De pessoas que levavam gente que saía das grandes cidades, que pernoitava em Nave de Haver e que depois era levada por aqueles trilhos, aqueles caminhos, para passar a Espanha, Pirineus, França e pronto, e era isto que se fazia. E sempre com o risco de serem apanhados em Espanha. Sempre com o risco de serem apanhados em Espanha. Muitas vezes tinham que ficar à espera vários dias vários dias. De noite. Também. O que também nos leva para quase que uma questão heroica, se quiserem, quando nós pensamos o que é que levava a gente, às vezes nova, outras vezes não tão nova assim, mulheres com crianças, que muitas vezes iam ter com os seus homens a França, mas o que é que as levava? O que é que levava esta gente a arriscar quase que um mês de viagem a pé, em condições que não faziam a mínima ideia do que é que iam encontrar pela frente? E o que é que as levava a fugir? Uma miséria generalizada do interior do país. E eu acho que isso é que é muito importante, que as pessoas não se esqueçam. Não, até porque estamos a assistir exatamente à mesma realidade. Estás não é? a assistir de uma maneira um bocadinho diferente. Não, mas... Margarida, peço-te desculpa não concordar contigo. É que quando nós falamos de o que é que as leva, é o desespero. É o desespero de não conseguir o sentimento é o mesmo, a motivação é a mesma. É a mesma. Agora, o grau de miséria que se viveu durante os anos 40, 50, 60, 70 até, é assustador às vezes ver fotografias não só dos Bidonville lá fora, mas aqui vilas, aldeias perdidas de Chaves. Houve uma exposição em Paris aqui há uns anos de um homem que fez umas reportagens extraordinárias sobre imigrantes portugueses em França, que era o Gérard Blancourt, mas que fez também, que veio a Chaves sobretudo e toda aquela zona. As pessoas viviam abaixo do limiar da pobreza. E muito entregues a si próprias. Completamente entregues a si próprias. E aí, indo um bocadinho mais ao tempo longo, se bem que o foco, obviamente, estamos a falar na altura de meados do século XX e de situações de contrabando, sobretudo Guerra Civil de Espanha, e depois os anos, ou seja, décadas de 30, 40, 50, quando é o auge, digamos. Que é quando é o auge. Mas, no século XIX, indo um bocadinho atrás, naquele tempo da Guerra Civil, primeiro entre liberais e absolutistas, e depois, nos primeiros anos do Estado Liberal, todas essas zonas de interior, sobretudo na Beira e no Alentejo e no Algarve, eram zonas onde praticamente o Estado não chegava, o poder do Estado não chegava. Muito entregue a bandoleiros, como o Remexido, e como outros, as Serras Algarvias, por exemplo, e toda a zona da Beira era uma terra um bocadinho entregue a si própria. Os regedores, os administradores de concelho conseguiam mais ou menos controlar zonas relativamente a algumas aldeias mais populosas. Os padres, mas havia muitas e muitas zonas entregues a si próprias. Portanto, isso também fomenta muito o sentimento de qual é que é a diferença em passar para o lado lá. Só que vivem da mesma maneira. Era isso aí que eu ia chegar, é que nessa altura passar para o lado lá não trazia benefício nenhum. Não. Porque o que é que interessava a um reiano do lado de cá passar para Castilha-León ou para uma zona? O modo de vida era mais ou menos parecido. Transumância, também uma pastorícia, zonas relativamente pobres. Ou seja, qual é que é o meu ponto? Quando começa a ser interessante do lado de cá oferecer algo ao lado de lá e do lado de lá oferecer algo ao lado de cá. Por isso é que eu falava também nesta ideia, que eu acho muito curiosa, do pequeno contrabando. Eu ainda me lembro daquela ideia de se ir à Espanha para comprar os caramelos e os perfumes e as coisas que havia lá e que não havia cá. E a Coca-Cola. E a Coca-Cola. Não eram bens de primeira necessidade. As pessoas não iam lá para adquirir coisas para sobreviver. Ou seja, não era nós cá não temos que comer e temos que ir
lá adquirir meios de subsistência. Não era. Era esta pequena... se bem que, obviamente, depois o grande contrabando tem motivações e um enquadramento completamente diferente. Mas sociologicamente é interessante. E a mim, quando vi estas reportagens das pessoas que passavam de lado de lá, e alguns até diziam, encomendaram-me quando eu fosse para lá que trouxesse para cá, vou dizer completamente ao caso, um presunto ou uma coisa qualquer. Como é que alguém se arrisca, obviamente sendo compensado financeiramente, para trazer uma coisa destas? Eu penso que também o modo de vida raiano e daquelas zonas, também muito habituados a trabalho sazonal, muito dele até indo para o Alentejo, por exemplo, para a cortiça, que era sazonal, não era? E ficavam ali muito tempo desocupados em pastorícia, fomentaria este tipo de... As pessoas tinham que encher a barriga das famílias. Se me Claro. permitem... Eu estou a falar um bocadinho de do cor. Alentejo não posso falar, mas eu acho que estamos a falar de duas coisas diferentes. Nós estamos a falar de uma espécie de contrabando direito de trazer por casa, do perfume, dos caramelos, etc. E outra coisa é o contrabando organizado. Sim, não é? Sim. Que isso era diferente. E aí já temos os mandantes, portanto, os homens que sabem perfeitamente e que faziam os seus contratos, os seus contactos com Espanha, com outro mandante do outro lado. E até com cidades, porque eles tinham que ter uma rede de escoamento. Não. Aquilo era estabelecido. Era a sério. Era a sério. Já era estruturado e lucrativo. Muito lucrativo. Claro. E era estruturado. Portanto, aquelas equipas de homens, não é? Que eram agrupados num determinado dia, a melhor uma noite, não é? Sabiam que tinham que levar uma carga, e é muito interessante ver-se que até a forma de vestir era muito específica para que não houvesse barulhos. A noite é silenciosa naquela zona, não é? E uma das coisas que eu achei mais curioso quando fiz o Terra de Ninguém foi ver que havia um dress code para... Não estou a brincar. Havia um dress code para os contrabandistas. Ou seja, eles levavam calças daquilo que ainda hoje na raia se chama pana, como em Espanha, e que é aquilo que nós chamamos o veludo cotelé ou a bombazina. Mais suave para não... Que não faz barulho. Exatamente. Atadas em baixo, de maneira a que não houvesse a fricção da parte de baixo das pernas, que por norma é mais larga, atado, as alpercatas, não é alpergatas, é as alpercatas, não é? Que têm sola de corda e, portanto, não fazem barulho. Isto era um dress code. E são desconfortáveis para se caminhar aqueles quilómetros todos. Por amor de Deus, e naqueles sítios super pedregosos. Voltar sem pés. Exatamente, até porque é tudo pedra, não é? É para voltar sem pés, não é? E depois as cargas era muito interessante. Não são mochilas como nós temos agora. As cargas eram feitas com sacos de pano. A maior parte das pessoas não sabiam o que levava. Tanto podiam levar café como podiam levar outra coisa qualquer. Não sabia. Quem sabia era o mandante. Estamos a falar do organizado. Sim, ok? Sim. E então os sacos faziam-lhe 4 orelhas e punham umas cordas. Faziam umas mochilas improvisadas. E era assim que a carga era com levada. Cargas de 25, 30, 40 quilos. Ora, as cargas de que estamos a falar oscilavam entre os 15 para crianças, porque nós estamos a falar aqui de crianças que começavam a fazer contrabando muito com cedo. 10, 12 anos. 10, 12 até anos. Há relatos até dos mais pequenos. Mais pequenos. Mas esses não que levavam ovos e traziam azeite mas e pouco isso mais. Era uma coisa mais pequena. Não tenho conhecimento de que neste sistema mais organizado houvesse crianças tão jovens. Sim. Mas a partir dos 10, 12 anos já poderiam estar. Sim, trabalhava-se no campo. Era mão de obra infantil, hoje seria exploração, mas era normal. As famílias tinham 6, 7 filhos, não é? Ou mais, não é? Era muita boca para alimentar. Exatamente. E, portanto, essas cargas oscilavam entre os 15 e os 30 quilos. Ora, isto faziam quilómetros. O mais normal em Nave de Haver era chegarem a Cidade Rodrigo. Mesmo assim, ainda fica a quilómetros da fronteira. 40 e tal quilómetros para aí. Sim, e não é em linha reta, porque os caminhos não fazem linha reta, não é? Claro. Portanto, aquilo demorava, não? E depois tinha que se voltar. E depois tinha que se voltar.
Há bocado a Margarida falou de uma coisa que é muito interessante, que era o deixar a carga. É que às vezes era mesmo necessário esconder a carga. E era duplamente perigoso. Porque era preciso deixar a carga e depois voltar ao lugar para ir buscá-la, para a voltar a levar. Isto era um sistema extraordinariamente perigoso. Mais do que um homem, só tenho conhecimento de homens, morreu por tiro, por bala. Porque efetivamente isto acontecia. É mais para homens. Sim, As sim, mulheres podiam ter outros tipos de problemas, porque as mulheres mas não entravam nesta organização. Só tenho conhecimento. Também faziam. Sim, mas não organizada. Não ali organizada. Nave de Ver, não, mas noutras havia algumas mulheres mais atrevidas que também entravam. Sim, eu conheço, em Nave de Ver houve uma mulher, mas não que fazia contrabando. Era chefe destes grupos. Muito bem, estava num lugar de desfia. Sim, e tinha uma coisa curiosa, embora ela não fosse de Quadrasais é uma zona, é uma aldeia também que tem um dialecto muito Conselho próprio. Sabugalo. Exatamente, tem um dialeto próprio, desenvolveu um dialeto próprio. Esta mulher tinha também uma linguagem própria com os seus irmãos, com o qual fintava e dava ordens. Portanto, havia ali uma espécie de um código. Sim, completamente. Para efetivamente dar ordens, receber ordens, e era muito interessante. Só conheço esta mulher, e estamos a falar dos anos 40. Pois. O que não é fácil. Eu vou fazer uma pergunta empreendedorismo. básica, mas que eu acho que é interessante para percebermos, porque hoje em dia, quando falamos até em contrabando fronteiriço, falamos em contrabando de produtos ilegais, ou seja, produtos que são ilegais no local de origem. Sim. Por exemplo, E às vezes no local de destino também. No local de destino. No local de destino, queria eu dizer, exatamente. Desde logo pensamos, obviamente, sempre em droga, em estupefacientes e nesse género de... Agora, este tipo de contrabando era um contrabando que era feito desta forma para não pagar, para já pela raridade do outro lado e provavelmente para não pagar impostos. E porque era mais tirando barato o wolframio, que obviamente eu acredito que fosse ilegal contrabandear ou passar para o outro lado da fronteira, o café não é ilegal em Espanha, como os caramelos não são ilegais cá. Mas portanto, não pagam taxas. Não pagavam taxas aduaneiras. A questão, qual é que era a motivação do contrabando? Era a raridade do outro lado da fronteira e o não pagar taxas. E porque tu podias ganhar dinheiro. Imagina, por exemplo, vais comprar a tripa seca ou o azeite. De um dos lados, ele é mais barato, custa 20 escudos, vamos dizer. Pois e não pagando taxas. Tu no teu lado podes vendê-lo a 40, portanto já tens um 50% de lucro. Lucro, claro. Portanto, isto vem muito neste tipo de lucro. E outra coisa que era contrabandeada quase que diariamente era o pão. Mas eu ia chegar aí. Em zonas que não havia pão. Não havia pão de trigo, pelo menos. Exatamente, eu queria falar exatamente disso. Nave de Ver não tinha padaria, não tinha forno. Vamos lá ver. Tinha em tempos fornos não comunitários, portanto individuais. Se calhar não tinha era trigo. Também tinha, muito pouco, mas tinha. E portanto o pão era algo que se ia buscar à Espanha. Ia-se comprar à Espanha. A alternativa era pão de centeio, eventualmente, que não era que as pessoas não gostavam. Claro, também havia pão de bolota. Eu pensava que era só no Alentejo. Não, mas ali também. O que é que acontece? Acontece que esse era o contrabando que passava por... Deixa andar, fecha os olhos, quer dizer, isso não é relevante. Não é muito relevante, não é? Os Pirexes, por exemplo, quando apareceu o Pirex, eu lembro-me disto, nos anos 60, o Pirex... Aquele vidro que quando se parte é uma desgraça porque se esmigalha todo. O Pirex era uma novidade tal que as senhoras, as mulheres, iam desesperadas comprar a Espanha para trazer para Portugal, porque aquilo era tudo novo, não é? Claro, também era... Mas lá está, mas sempre com aquela ideia de que não é nada de... Porque qual é que é a diferença? Não é ilegal, agora, não era a ideia de legal. Nesta conversa estava aqui também a pensar noutros tipos de contrabando. E aqui, por exemplo, o contrabando de droga ou de álcool, estou-me a lembrar, por exemplo, nos Estados Unidos, na altura da lei seca, fomentou o crime organizado. Exatamente. E este contrabando eram estruturas pacíficas. Completamente. Não havia esse tipo de estrutura, não era uma coisa nostra, não era uma coisa nostra, não era uma máfia, não. Isto era gente que precisava de sobreviver. Eu contrabando de subsistência. Tenho uma ideia de miúda muito curiosa na fronteira do Minho.
onde nós muitas vezes passávamos algumas férias ali na zona bom, não interessa, junto ao Minho, e que era vir umas mulheres muito gordas que chegavam ao pé de nós e levantavam as saias. Exatamente, porque com os a panos. parte de baixo das saias era uma outra saia cheia de bolsos, onde havia tudo, de pentes, sabonetes. Era um bazar. Era um bazar. Portanto, aquilo para mim que era uma criança, até bonecas. E a pessoa ficava, uau! Portanto, elas chegavam, notavam as saias e via uma escolha. Mas isto é uma coisa tão inocente, não é? Completamente inocente. Não tem... Completamente inocente. Sociologicamente é muito interessante exatamente por isto, porque a pessoa fala exatamente por um estado de necessidade absoluta. Atenção, estamos a falar dos meios transacionáveis. Aí é completamente inocente. Agora, a partir dos anos 60, a coisa começou a ter outro tipo de bem, que era a pessoa. Pois. Ou seja, apareceram os passadores. Mas aí é já a imigração auxiliar à imigração. Aí é o auxiliar à imigração. Também à é imigração contrabando. E ao exílio. Já agora, sim. que também serviu para muitos que queriam claro fugir. Que sim, claro. Não, houve. A história repete-se mesmo. Porque o que é mais difícil quando se fala de imigração irregular? É conseguir caracterizar este auxílio à imigração. Porquê? Porque a vítima sabe. A vítima, a suposta vítima, aquela que vai ser contrabandeada, é no fundo cúmplice. Claro. Não é? No fundo procura essa solução. Portanto, é cúmplice. E não vai nunca denunciar quem o ajudou. Pelo contrário, eu sei, isso acontecia naquela aldeia, de haver muita gente de Lisboa, de Porto, alguns que depois vieram a ser políticos, que se sentiam gratos e que iam muitas vezes à aldeia agradecer à pessoa que os tinha levado para o outro lado. Mas porque nesse caso, por uma questão das incorporações. As incorporações e a fuga política. Portanto, a incorporação por isso para que era aos anos 60, para a guerra guerra colonial e mas também a fuga política. Portanto, claro. eram essas as duas vertentes. Mas iriam no mesmo tipo de estruturas, porque estamos a falar provavelmente de pessoas com outro enquadramento social, ou seja, quem passava a fronteira para não ser incorporado e não ir para a guerra, era uma pessoa, à partida, ou um exilado político, seria uma pessoa com um enquadramento diferente da pessoa que passava a fronteira para ir para a França trabalhar nos bidonville. Não necessariamente. Não necessariamente. Não. Também tinha gente nova que não queria ir à guerra. Exatamente. E portanto havia de tudo. E a estrutura que os levava durante muito tempo foi muito semelhante àquela que levava os bens transicionáveis. Não é? Portanto, era muito semelhante. Era um circuito que já estava montado, não é? Uma estrutura que já estava... que de alguma forma que se adaptou a essa... adaptava, e não só, e que conjugava contrabandistas portugueses e espanhóis, porque eles, quando passavam para a Espanha, entregavam-nos aos passadores espanhóis, que esses sim conheciam os caminhos para passar aos Pirineus, até aos Pirineus e passar os Pirineus. Portanto, reparem, isto é ipsis verbis o que acontece hoje. Sim. Não é mais do que isto, é exatamente isto. É a pessoa que se sente perseguida, se sente em perigo, que sente que não tem capacidade de sobrevivência e que procura alguém que, por favor, ajudem-me a chegar ao tal sítio, que paga muito, que paga, que às vezes fica paga pendurado, paga sempre. E isso acontecia também nos anos 60. E que Manela, e o que é extraordinário, e por isso é que eu acho que é importante até esta parte da nossa conversa, porque estas pessoas partiam sem falar a língua, não faziam a mínima ideia, sem ter rede, e as primeiras sem ter rede de apoio no país. Iam daqui para fora, sabiam que iam viver muito provavelmente em péssimas condições durante anos, e mesmo assim iam, porque aquilo que lhes era dado cá era quase nada. Zero. Era nada. E sobretudo lá, só agora para acrescentar, sobretudo lá, apesar de viverem em condições, muitas delas miseráveis, deploráveis, foram comunidades que se esforçaram por se integrar, ou pelo menos e que ganharam e fizeram as suas vidas e conseguiram depois comprar as suas casas e levar os filhos para a faculdade, etc. Por isso é que muito me espanta, num país que viveu
que eu saiba, desde quase que há mais de 200 anos, talvez não, mas há 100 e tal anos, que vive da imigração. Como é que é possível que as pessoas tenham atitudes tão drásticas contra os imigrantes que, no fundo, não são mais que aquilo que nós já fomos? Isso é falta que me de faz memória. confusão. É falta de memória. Deixa-me só... É uma coisa estranha. É falta quer de dizer, memória. porque Portugal viveu dessa imigração Se e me- viveu muitos anos e o próprio país ganhou com isso. Com atenção. certeza, não, a diáspora, as remessas Claro. da diáspora são extremamente Absolutamente, importantes, claro. e foram decisivas em alguns períodos da nossa história. história, recente até. Deixa-me pegar naquilo que o Lourenço falou bem agora há pouquinho, que é a noção de que aquele país é um país esquecido. O país da Raia é E é esquecido. mesmo. A distância da Raia para Lisboa, que é o poder central, neste momento é muito menor. Claro, em termos com todas estas temporais. autoestradas. E não só, e as tecnologias, não é? claro. Mas nós estamos a falar, quando eu nasci e fui menina naquela aldeia, a distância era imensa. Havia um carro naquela aldeia. O resto era feito de burro, de carroça, de cavalo, o que fosse. Há variedíssimos relatos, por exemplo, Miguel Torga com os Contos da Montanha e Pois é. todas essas zonas. Isso não é ficção, isso é a realidade que se vivia. Os jornais. O meu livro começa exatamente quando a aldeia sabe do regicídio. Eles souberam do regicídio 8 dias ou 2 semanas depois. Porquê? Porque os jornais chegavam... Quando chegavam? Não, era preciso, já não chegavam. Era preciso alguém os ir buscar a uma cidade... Nós não nos podemos esquecer Norma- que a República foi Por telégrafo. Foi por telégrafo, portanto. Exatamente. Não, mas não nos podemos esquecer que nave devia haver e outras aldeias Claro, não nem sabia telégrafo sequer tinha. o que era um telégrafo, Claro. não é? A esse propósito, o irmão da Ilse Losa foi o primeiro indivíduo que levou para lá um rádio. Porquê? Porque conseguiu fazer um gerador e aquilo era uma novidade tal que as pessoas iam ouvir o rádio. Que engraçado. Pois, do pátio do Sr. Fritz. Porquê? Porque era uma pessoa que estava dentro da caixa. A falar. E a dizer Exatamente. coisas. Fabuloso, não é? Nós não temos noção deste país. Dessa Mas realidade. essa coisa que tu estavas a dizer dos imigrantes, nós não temos memória. E quando falamos de integração e falta de condições, é óbvio que temos razão, temos que dar condições e temos que ter aprendido qualquer coisa com a nossa Sim. própria imigração. Mas há uma coisa que creio que foi dita aqui também, não sei por qual de vocês, é que quando nós imigramos, eu acredito que para os franceses, sobretudo para a França, para os franceses, os nossos bidonville deviam ser uma coisa execrável, devia ser qualquer coisa estranho de medieval. Sobre-humano, não é? Sobre-humano. É os trabalhos do Blancourt que vão escandalizar a França Exatamente, e que começa a mudar exatamente, a sua... o Saint-Denis, não sei quando, não é? Completamente. Champigny, etc. É uma etc. coisa... Bom, o que é que acontece? As pessoas iam para lá, sujeitavam-se a isto, sem falar uma palavra da língua. Porquê? Não era porque... É que aqui não havia resposta. Não havia resposta. Não havia futuro. Estas aldeias não tinham futuro. E então assiste-se a uma coisa que também se está a assistir agora com a nossa imigração. Quem é que imigra primeiro? Os homens. Pois. Não é? Os homens. Não é? São aqueles que efetivamente podem conseguir começar a mandar receitas mais rapidamente. E que se integram melhor e que têm mais capacidade física, etc, etc. Depois quem vai? As mulheres. E só por fim as crianças. A aldeia de Nave de Haver, quando eu nasci e cresci, era uma aldeia de velhos, mulheres e crianças. Não havia homens naquela terra. Pois estavam todos em França. Estava tudo em França. O que é que acontece? Estas aldeias que já não tinham mão de obra para fazer o pouco que havia para fazer para sustentar a aldeia, ainda decaiu mais. Claro. Não é? Portanto, esta realidade que nós vivemos em primeira mão do outro lado da barricada é a mesma realidade que nós estamos a assistir agora com estes nossos imigrantes que vêm de fora. Está bem, há uma questão de cor, porque é essa a questão que de é cor base. ou de cultura. E de cultura. E de cultura. Eu ia chegar aí, de cultura e de outra coisa, que às vezes nos esquecemos, de religião. Também. Sim. A religião é muito... Sim, englobando aqui na questão cultural, não é? Cultural, exatamente. E, portanto,
Essas são as diferenças, porque de resto, reparem, os bidonville não desapareceram de um dia para o outro. A integração não se fez numa geração. Faz em 2, 3 gerações. Fez-se em 2 ou 3 gerações, não foi numa geração. Eu conheci muita gente que se reformou e voltou ao nosso país, que falava aquele franceguês, portunhol, o que seja. Não é? Champigny, não é? Porque não falavam nem francês nem português e tentavam uma coisa e outra. Nunca se integraram. Há uma história que eu não sei se conto no livro, mas estará em algum dos meus escritos, algures, de um indivíduo que, a dada altura, está a fazer a sua merenda, porque eles viviam sozinhos, os homens, não é? E ele diz-me: foste comprar patê? Fui. E que patê é que compraste? Epá, um muito mais barato. Então qual é a marca? Chá. É do chá. Chá. Era comida de gato. Era aquele patê de comida de gato. Era aquilo que ele comia. Pois. Porque não conhecia, não era capaz de decifrar, não era capaz... Mas isso é uma coisa aconteceu. Mas não, é uma coisa que acontece. Eu há uns anos estive no Luxemburgo a fazer uma exposição e uma das coisas que me deixava perplexo é que muitos imigrantes portugueses com 30 anos de Luxemburgo não falam francês. Exatamente. Mas talvez no Luxemburgo porque a comunidade portuguesa é muito enorme, grande, não é? E, portanto eles acabam por... Mas as mulheres falam. Os homens não. Mas tem uma razão de ser. Mas as mulheres falam. Porque estarão mais em contacto com... Exatamente. Ou em casa, duas ou coisas. Mas isso também é explicado. Têm outro interesse. Interessam-se por essas coisas. Desculpa lá. Também, Margarida. Também é. Mas eu acho que aí tem uma explicação dupla. Primeiro, as mulheres são o fator principal de integração das comunidades estrangeiras. Claro. Isto é um chavão, mas é dos livros e da vida. E é uma verdade. Mas as mulheres que foram e mesmo estas que vêm para cá, têm uma interação maior. O que é que elas vêm fazer? Vêm lidar com pessoas, claro, ou para as casas, ou para os hotéis, ou restaurantes, para lidar com velhinhos, com o que seja. Portanto, vão lidar com pessoas. Portanto, a aquisição da própria língua é mais fácil. Segundo, são elas que estão mais com as crianças. Ora, as crianças vão para a escola. E vão aprender a língua e trazem essa língua para casa. Claro. E, portanto, é muito mais fácil para as mulheres. Foi assim connosco em França e é assim aqui. E é essa a situação. Pois. E pelos ciclos de imigração também, e por esta ser uma imigração raiana, faria mais sentido, obviamente, até por estas distâncias e pela distância do litoral. É interessante que muitas vezes nós, quando olhamos, e eu acho que para um raiano é mais fácil perceber isso do que para alguém que esteja no litoral, essa ideia na Península, porque as próprias migrações na Península sempre aconteceram. Os andaluzes procuraram zonas mais a norte, procuraram ir para Bilbao, procuraram ir para a Catalunha e esse movimento verifica-se. E verificou-se durante muito tempo dos galegos para Lisboa. Sim. Que vinham pelo litoral. Os aguadeiros. Entre outras coisas. Os marçanos. Ótimos restaurantes e ótimos restaurantes que abriram nessa altura em Lisboa. E nessa altura, tudo o que era litoral, muito para o Brasil. Em circunstâncias diferentes. Agora, todas estas zonas tão afastadas do litoral, realmente a atração pelo espaço continental era maior do que a atração pelo litoral. Deixem-me dizer-vos duas coisas. Eu estou aqui com dois historiadores, tenho que ter um bocadinho de cuidado. Curiosamente, há uma época em que a migração raiana não é para a Europa. E também não é propriamente para o Brasil. É sobretudo para a Argentina. Sim. Que é a altura entre as duas grandes guerras. Que é uma altura em que a Argentina cresce muitíssimo. Exato. E que a Argentina é um país verdadeiramente atrativo para os estrangeiros. Exatamente. Italianos também, muitos. Sim. Mas também iam para o Brasil. A Argentina era o país do futuro nessa altura. Mas temos uma comunidade... E Venezuela não? Porque nós temos uma comunidade enorme. Sim, mas não, é mais do litoral. Sim. Na Aveiro tem uma comunidade muito grande na Argentina. Mas deixem-me dizer-vos outra coisa, senhores historiadores. Eu, quando trabalho na área das migrações,
A imigração é uma coisa que acontece desde os tempos da pré-história. Exatamente. O homem procura o quê? Locais onde possa viver melhor. Claro, mas isso Claro. desde que se pôs em pé, desde que saiu do alto da árvore. Quer dizer, e portanto migra. é que quando eu vejo estas regras, estas leis que são feitas para construir muros, sejam eles muros físicos, sejam eles muros legais, eu acho isto, se não fosse trágico, seria completamente irónico, porque efetivamente não há barreira nenhuma que possa travar o desespero ou a vontade do homem. Não há. E eu acho estranho, e perdoe-me eu dizer isto, não tem muito a ver com o contrabando, mas acaba por ter, eu acho estranho que ninguém ainda tenha pensado que a raiz da imigração é a falta efetivamente de futuro. Porquê é que não se trabalha, ao invés de se construírem muros deste tipo, não se trabalha na cooperação para o desenvolvimento nos países de origem? Porquê é que não se desenvolveu, porquê é que não se desenvolveu, por exemplo, a zona raiana? Pois isso é todo um outro tema, claro, claro que não, sim. Mas é isso, quer dizer, essa a realidade. Mas no caso português eu estou perfeitamente convencido que a centralidade litoral, sobretudo Lisboa, era tão importante. Foi decisiva. Que se ignorou ostensivamente. Falámos aqui do tempo do Estado Novo, sobretudo quando foi o foco deste contrabando e depois desta imigração. O Estado Novo, por doutrina, falava em Espanha como um papão e um grande inimigo. Portanto, as fronteiras tinham que estar bastante vigiadas. Haviam linhas de fronteira muito definidas para, ao máximo, estancar as relações entre os dois lados de fronteira. Isto fazia parte da doutrina do Estado Novo, tipicamente. Portugal como um país atlântico e de Espanha só poderia vir maus ventos, maus casamentos e invasões. Exato. E, portanto, isso fechou completamente as fronteiras nesta fase. Porque anteriormente isso não acontecia. No século XIX não havia essa preocupação tão grande e provavelmente a transumância e a circulação seria muito mais facilitada. Mas, obviamente, como em tudo, há questões políticas que motivam pesam ou não sempre e mais. que pesam nestas circunstâncias. Claro que sim. Claro. Mas o tempo está a voar, Manuela. Está a voar para outra fronteira. Para outra fronteira, mas indo ainda ao contrabando, o contrabando cai por si, pelo menos esse contrabando que estivemos a falar, sobretudo incidindo no século XX, cai por si com a abolição das fronteiras europeias. Para grande desgosto dos velhos contrabandistas. Por acaso é verdade. Eu há bocado vi um testemunho de um homem de 96 anos, antigo contrabandista, que dizia, mas com ar de lamento. Pois, isto agora não é nada a mesma coisa, agora vem tudo, já não escovilham os carros. Porque isto devia ter algo de aventura, quase, de jogo. Era um jogo. Era um jogo do gato. Suscitava argúcia. Só para vocês terem uma ideia, era de tal forma um jogo que na minha aldeia, e eu continuo a chamar-lhe minha aldeia, embora não tenha lá nascido, mas ela é a minha aldeia, na minha aldeia e noutras aldeias, nós, não eu, mas algumas pessoas da minha geração, estão a relembrar e a fazer algumas ações exatamente disto. O trilho dos contrabandistas. A memória do contrabando está na berra. E é muito interessante, porque uns são guardas fiscais, os outros são contrabandistas. É um microcosmos. E depois faz ali um jogo quase. E isso é interessante. E do ponto de vista turístico, e as rotas contrabandistas numa quantidade de municípios são museus, e a quantidade de pequenos sites que eu encontrei na internet, uns melhores do que outros, com histórias de contrabando, as pessoas de alguma forma, não sei se revêem, mas percebem de alguma forma. Isto é um bocadinho como um filme do Indiana Jones. Há qualquer coisa de tão aventuroso nisto tudo que elas não deixam de se deixar. Também é o reviver da sua própria juventude. Claro. Mas acredito que quem faz hoje os trilhos não tem nada. Nós quando pensamos nas grandes caravanas, por exemplo, que atravessavam o Saara com produtos desde a África subsaariana para o Mediterrâneo, isso é uma grande aventura, não é? Uma aventura muito difícil. Perigosa, mas não deixava de ser. Claro, e aqui era exatamente a mesma coisa à nossa dimensão, mas era uma grande aventura. Era uma grande aventura que revivemos
aqui durante Foi engraçado, foi muito bom, foi Manuela. muito bom. Muito obrigada. Um programa diferente. Eu, como sendo de história institucional e política, tenho sempre tendência para ir mais para temas institucionais e políticos. A Margarida Eu não. tem outros temas da sua predileção, o que é ótimo. E foi ótimo falar deste tema que faz parte da nossa história e do nosso passado, e reviver a história do contrabando e sem qualquer ligação ao contrabando nem à pessoa, identificar talvez aquilo que ficou como o grande símbolo de sucesso de toda esta história, que penso eu que foi o Rui Nabeiro, sem dúvida. não é? Sem Com o seu dúvida. café Sem dúvida. E pela ação humanitária pela ação, que ele exatamente. desenvolveu. Primeiro começando a exportar para a Espanha algo que os verdade. portugueses tinham muito melhor, que era o café, por ter acesso aos mercados de origem, e depois pela grande ação Que ele que fez, é um trabalho incrível. não só humanitária, como de facto de estruturar um polo de desenvolvimento numa zona numa raiana. zona de raiana. Campo Maior. Ele tem 3.000 e tal funcionários que conseguiu fixar populações. Portanto, aqui fica uma homenagem Como a Rui Nabeiro. como vêem a ligação a outros povos e a outras culturas não é um perigo, é uma oportunidade. É uma oportunidade mesmo. Depende sempre Também da forma concordo. como a encaramos. Depende Exatamente. sempre da forma como a encaramos. Manuela, foi um gosto. Muito bom. Obrigado. Obrigada. Margarida, nós até para a Até semana. para a semana. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este episódio conta com a gravação e sonoplastia de Tomás Delfim, capa de Tiago Pereira Santos, coordenação de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Lourenço Pereira Coutinho. Este é o podcast A História Repete-se. Voltamos na próxima semana, mas até lá, siga-nos nas apps de podcasts e nas redes sociais do Expresso. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcasts@empresa.pt. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast E nos sites do Expresso e SIC Notícias.